Saúde a igreja com a paz do Senhor mais uma vez. É muito bom estarmos aqui juntos e reunidos para adorarmos ao Senhor com toda a alegria, com toda a honra e com toda a glória destinada a Ele. Hoje é culto com a participação dos jovens. Os jovens já iniciaram aí com seus louvores, com a boa palavra da nossa irmã, que trouxe José no contexto da sua família, que quando Deus está no meio, as coisas são diferentes, não é isso? As coisas são diferentes. E hoje nós vamos dar continuidade, à leitura do texto que nós fizemos em Efésios capítulo 6, onde nós vamos dar continuidade ao estudo sobre família, de acordo com a proposta do apóstolo Paulo, quando trouxe no capítulo 5 e capítulo 6 a ideia de família, trabalhando com as esposas, com o esposo, com os filhos, com os pais, e depois ele vai trabalhar com os servos e com seus senhores, com os empregadores. Mas hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre os filhos, Não dá para a gente trabalhar com os pais, porque é muito conteúdo para pouco tempo. Então, no capítulo 6, segundo Paulo escreveu aos Efésios, ele diz assim: Filho, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, entendendo que para um filho poder cumprir aquilo proposto por Deus, há uma necessidade muito grande dele atentar para o que Paulo escreveu no capítulo 5 e versículo 18, que vai mostrar que nós precisamos, tanto o jovem quanto o adulto, ou melhor falando, cada cristão, há uma necessidade dele não estar embriagado com vinho que a contenda, mas ser cheio do Espírito Santo. Então, o processo de enchimento, de estar cheio com o Espírito Santo, aprendemos que o Espírito Santo não é nenhum líquido, ou uma força, ou uma energia que podemos receber dessa forma. O processo de enchimento do Espírito Santo é entender que Ele é Senhor, que Ele é o dominador, que Ele é o controlador, que Ele, na minha vida, eu não vou agir mais por conta própria, mas segundo o direcionamento do Espírito Santo de Deus. Então, quando o Espírito Santo de Deus, ele é real, ele existe, e ele toma conta do meu ser, ele cumpre os propósitos cristãos, o que a Bíblia ensina para cada ser humano, para cada mulher, e para cada homem, para cada filho, para cada pai. Então, fora isso aí, nós vamos quebrar muitas das vezes, e negar muitas das vezes o nome do Senhor. O compromisso que nós temos com a palavra e com Deus faz com que eu não venha agora agir por conta própria, mas agir segundo a vontade de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele ensina aí no capítulo 5, versículo 18, essa ação. Se você for observar, lá no capítulo 1 aos Efésios, ele mostra que aquilo que o Pai, que o Filho e que o Espírito Santo fez por nós, isso aí foi realizado antes da fundação do mundo, antes de Gênesis 1:1, Deus já tinha um propósito para com cada um de nós. Então, essa ação do Pai, essa ação do Filho de morrer por nós, de nos comprar através desse sacrifício pelo sangue de Jesus, e a ação do Espírito Santo, após a escolha e a compra de Jesus por nós, ele nos selar como propriedade exclusiva de Deus, é onde nós observamos que a ação do Espírito na minha vida, ela vai ser real, e eu vou poder estar fortalecido e entendendo que o Espírito Santo de Deus, ele preencheu todo o meu ser. E nessa perspectiva, nesse caminho, é onde nós, os filhos, podemos realizar esse mandamento de Deus, esse imperativo de Deus, que é obedecer aos pais, Vivemos no mundo hoje, comprometido
através da decadência moral e espiritual. Não é algo que é só visto hoje, mas desde sempre, desde a criação de todas as coisas. Nós começamos a ver a primeira desobediência moral e espiritual quando Caim mata Abel. Então não é de hoje, né? E nós observamos que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele mostra lá no capítulo 1, do versículo 28 a 32, ele mostra que uma das características da decadência moral, né, os sintomas da decomposição e declínio espiritual e moral, é justamente a desobediência dos filhos. Então, se você observar direitinho o texto, ele vai mostrar aí, né? E também, mais tarde, né, que Paulo escreve Romanos, e depois, quando Paulo escreve a Timóteo, ele mostra justamente isso, né? Que as marcas da humanidade em franca rebelião contra Deus, né, é exatamente uma geração de filhos que desacatam os pais. Então, essa ação, isso que os apóstolos ensinaram, que o próprio Jesus ensinaram, o que o próprio Deus escreveu lá no Decálogo, né, nas segundas tábuas da lei, que escreveu que o filho ele deve obedecer e honrar o pai e a mãe. Isso aí é algo que o inimigo, o diabo, ele trabalha veemente de manhã, de tarde, de noite, toda hora, 24 horas por dia, para que essa obediência seja quebrada, para que seja também quebrada a nossa comunhão, a nossa relação com Deus. Então há essa responsabilidade, tanto para nós ensinarmos, como para que o filho possa compreender que obedecer aos seus pais é algo que agrada a Deus. Então, você vai observar, muitas das vezes o filho pode dizer, não, mas meu pai é assim, meu pai é aquilo. Calma, vamos fazer a nossa parte, o que a Bíblia ensina. E depois, se possível, terça-feira, nós vamos falar sobre a responsabilidade dos pais, né, que está escrita aí no capítulo 4. Hoje, vamos ficar com os filhos, com os jovens, né? E quarta-feira ou terça-feira nós vamos falar um pouquinho também sobre a responsabilidade dos pais. Então, desobediência, né, dos filhos aos pais é uma das características da decadência moral e espiritual que vivemos hoje. Se você for fazer uma pesquisa aí na internet, né, o que você vai encontrar de pai matando filho, filho matando pai, essa loucura que existe em desencontro nas relações familiares é totalmente terrível, né? A nossa irmã trouxe uma mensagem sobre José e nós começamos a observar que às vezes os pais pecam pela preferência e termina colocando o filho numa situação que ele não quer estar, que é justamente ele ganha a apatia dos demais irmãos e termina sofrendo retaliações sem ele mesmo querer. Então foi uma das coisas que aconteceu com José, né? Então os pais que trabalham com essa imparcialidade com os filhos, é bom rever essa questão, porque você está gerando problema para o seu filho, para a sua família, para a relação no lar. Então, o que significa obedecer? Quando o texto diz, filho, obedecei a vossos pais, né? Inclui todos que estão debaixo da autoridade dos pais, inclusive os filhos adotivos. Então, quando Paulo escreveu aqui esse texto, ele não está só falando de filho de sangue, mas também está incluindo os filhos adotivos também. Tanto os de sangue quanto os filhos adotivos, eles também devem obedecer aos vossos pais, né? O que vem mais ser obedecer? Obedecer após haver prestado atenção ao que foi dito. Não é simplesmente você fazer de conta que está entendendo, né? O pai executa um pedido ao filho, né? E o filho vai fazer aquilo ali, não por gratidão, não por vontade, assim, por desejo de fazer, mas por causa de medo.
Não porque honra o pai ou a mãe como obrigação. Isso Deus está vendo. E isso não é agradável a Deus, né? Então obedecer é ouvir sob, né? Significa colocar-se sob a voz do que fala com autoridade. No caso, os pais. Então, obedecer é isso, é você estar atento ao que o seu pai fala e executar aquele pedido, aquela ordenância dele, né? Como ao Senhor. Assim como Cristo obedeceu ao Pai, a Bíblia ensina que o filho obedeça ao seu pai também. Olha a coisa, olha a responsabilidade, né? Uma responsabilidade muito grande. Obedecer ao pai ou colocar-se sob a orientação da voz dele significa o quê? Respeitá-lo, reverenciá-lo, tê-los em honra, tê-los em consideração, tratá-lo com dignidade, como pessoas especiais e colocada por Deus na posição de autoridade sobre eles. Então, quando se pede algo ao filho e o filho faz com medo de ser repreendido ou outra coisa, mas dentro ele está revoltado, isso não é do agrado do Senhor, né? É como se o pai vai corrigir o filho e coloca o filho ali, sentado por 10 minutos, 15 minutos, mas dentro do ser dele, ele está andando pela rua, ele está andando pela casa, ele está fazendo tudo aquilo que o pai dele não agrada ao pai dele. Ele está em desobediência. Porque a obediência não é só do corpo, é a obediência da mente, do corpo, das emoções, tudo é uma unidade, mente, emoções e corpo. Então nós temos que trabalhar nessa obediência através desses itens, do respeito, da reverência, da honra, da consideração, da dignidade, né? Tratar o seu pai como aquilo que Deus deu a você. Então nós precisamos entender que esse obedecer não é só simplesmente executar um comando sem pensar, mas executar aquele comando racionalmente e alegre, amando, feliz, porque o pai representa uma autoridade constituída por Deus, né? Não foi a mulher, não foi o homem que mandou a mulher ser submissa ao marido, foi Deus que destinou para ela ser submissa ao marido. Não foi a mulher que pediu para o marido amar ela, não, foi Deus que ordenou o homem amá-la. Então, quando cada um do cônjuge, do componente familiar, ele executa aquilo que Deus quer, ele em si está agradando a Deus, fazendo a vontade do Senhor, e isso é louvável ao Senhor. Então, pensa aí direitinho, você filho, como tem tratado o seu pai, a sua mãe, né? Honrar os pais no Antigo Testamento incluía respeito, reverência, sustento financeiro em tempo de necessidade, como também na velhice. Você vai observar que Jesus repreende lá os fariseus, por quê? Porque eles estavam negligenciando, no capítulo 15 de Mateus, a cuidar dos seus pais. Vamos ler aí Mateus capítulo 15, versículo 4, para mim não errar o texto. Que diz assim: porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém dizer a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderia aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe. O que ele quer dizer? A tradição lá, né, dos anciões estava invalidando o mandamento do Senhor de honrar o pai e a mãe. Aí nós vamos observar que
Deus ele não se agrada dessa ação. Você vai observar lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, que diz assim: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que este aprenda primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores. Por isto é aceitável diante de Deus. O que estava acontecendo? Os pais estavam ficando velhos, alguns passando algumas necessidades financeiras, e os filhos estavam negligenciando essa ajuda. E Jesus repreende aquilo ali, porque em vez de ele ajudar os seus pais, eles estavam pegando e oferecendo aquilo, né, em oferta. Dizia que era corban, o quê? Oferta ao Senhor. E era como se ele estivesse se livrando da sua responsabilidade de cuidar dos seus progenitores. E Jesus repreende e condena aquilo ali. E o apóstolo Paulo escreve ao Timóteo, mandando com que os filhos cuidem dos seus pais, dos seus avós, porque eles precisam de você agora. Então, obedecer a Deus, obedecer aos vossos pais, é cuidar dele, não só respeitando, amando, mas também cuidando financeiramente. E isso é bíblico, e isso é da vontade do Senhor. Versículo 2 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe. Então, para a gente entender o que é honrar, seria bom a gente entender o oposto, né? A honrar. Então, o que vem ser o oposto da honra? O que seria o oposto de honrar os pais? Desprezar os pais. Aquilo que eles estavam fazendo, lá em Mateus capítulo 15, e lá em Timóteo também, capítulo 5, ele estava desprezando os pais. E os filhos que desprezavam os seus pais lá no Antigo Testamento, eles eram amaldiçoados por Deus, segundo Deuteronômio 27:16. Olha só, lá no Antigo Testamento, um filho que desprezasse o seu pai, ele era amaldiçoado por Deus, né? E aquele filho que amaldiçoasse o seu pai, né, eles seriam apedrejados, mortos pela comunidade de Israel. Imagine isso hoje. Quantos filhos já teriam sido apedrejados, né? Você vai ver isso lá em Êxodo 21:17, Levíticos 29, que amaldiçoar significa o quê? Abominar, desejar o mal e a perdição de alguém. Quer dizer o quê? Quantas vezes você, filho, olha para o seu pai e mentalmente deseja a morte dele? Mentalmente você queria que acontecesse um mal para ele. Isso é desonra. E se você desonra o seu pai, você traz juízo para si mesmo. Então, temos que ter esse cuidado. Temos que aprender a respeitar os nossos pais, não desprezando, não amaldiçoando, né? E também não negligenciar os deveres requeridos pelos seus pais. Um simples lavar a louça, varrer uma casa, lavar um banheiro, estudar, ser exemplo lá na escola, em casa, na igreja, por onde quer que andar. Então você honra o seu pai com as suas palavras e com o seu corpo. Qual seria o oposto de honrar os pais? Comportar-se de forma escandalosa, que traga vergonha aos pais. Olha só como o negócio aperta um pouquinho, né? Muitas vezes o pai reclama com a roupa de uma filha e ela não quer nem saber e vem causando escândalo, trazendo vergonha para os seus pais.
Quantos pais a gente encontra aí conversando conosco, chorando, angustiado, porque os filhos estão nas drogas, os filhos estão na bebida, os filhos estão na porneia, que é a prostituição, os filhos estão trabalhando de forma desonesta com dinheiro, né? Compra e não paga, trazendo dívida, trazendo vergonha para os seus pais. Isso é desonra. Se honrar, você ganha, né? Prolongamento de vida, né? Promessas que te vá bem, seja de longa vida sobre a terra, que Deus vai te abençoar grandemente. Se você anda com desonra, isso aqui está fora, essa promessa não é para você. Então temos que entender isso aí, porque não existe ninguém maior do que ninguém, mas existe função. O valor é igual, o meu valor para com Silvia é igual, o meu valor para com o Ivanildo é igual, o meu valor para com meu filho é igual, mas a função que foi dada por Deus, não foi dada por mim, não foi dada por você, foi dada por Deus, deve ser honrada, porque senão você traz para você juízo de Deus. Você tem o direito de falar o que quiser, mas se você é filho de Deus, se você é salvo, se você é cristão, você tem que andar controlado pelo Espírito Santo de Deus. A sua boca tem que ser ungida, o seu pensamento tem que ser ungido, as suas ações devem ser ungidas também, para trabalhar para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Muitas das vezes a gente tem a razão, estamos certos, estamos falando a verdade, mas aquela verdade muitas das vezes é agressiva. E quando essa verdade é agressiva, você perde o seu direito. Porque Jesus falava a verdade sem destruir o outro, mas promovendo paz, promovendo vida, promovendo libertação. Então você, pai, você, filho, que vai se expressar um com o outro, se expresse, promovendo a paz, promovendo a construção, promovendo a alegria, promovendo comunhão e não dissensão. Porque isso é honra. Mesmo que doa, pai, dentro de você, mas você tem que procurar não desonrar, não incitar ira, mas você tem que olhar para o seu filho e dizer: que a glória de Deus seja manifestada nessa minha relação com o meu filho. E o filho diga a mesma coisa: que a glória de Deus seja manifestada nessa relação com o meu pai. E que ele possa se alegrar e dizer: eu amo o meu filho trouxe para mim a alegria. Eu tive o prazer de ouvir isso do meu pai. 30 dias antes de morrer, e algumas outras vezes ele disse que eu trouxe alegria para a vida dele. E isso me alegrou muito. Porque eu procurei fazer o máximo para não desapontá-lo, para não desrespeitá-lo, para honrá-lo, para que ele olhe para mim e sinta a alegria. Muitas vezes queria falar algo que eu via que estava errado, mas eu não podia falar, eu falava com o meu exemplo. Ele fazia errado e eu fazia o certo. E ele olhava, emparelhava e depois ele estava fazendo o certo. E assim a gente vai construindo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Obedecer aos pais. Obedecer aos pais significa honrá-lo, respeitá-lo, acatá-los, sem jamais amaldiçoá-los, desprezá-los, insultá-los, mas sempre colocando sinceramente sob a sua voz de orientação e comando. É isso que é
obedecer o que obedecer significa. Não é muito simples, mas também não é impossível. Porque quando Deus, Ele te chamou, Ele te escolheu, quando Ele disse, você é filho meu, você é filha minha, Ele te dá de brinde, de presente, o Espírito Santo, para habitar dentro de você e construir com você. Porque eu sozinho, Jefferson sozinho, os jovens sozinhos, não vamos conseguir fazer. Mas com a ação de Deus na minha vida, nós somos mais do que vencedores. Todo mundo entendeu já o que é obedecer, né? Então, leva aí a lição para casa, né? Né, Silvio? Né? Obedecer enquanto os pais estão vivos. Porque depois que Jesus recolher, não adianta mais. É aqui, é hoje, é agora. É nesse momento. Então, qual é a maneira de obedecer? Vamos lá? O versículo 1 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais. Qual é a maneira? No Senhor. Está escrito aí, no Senhor. Porque quando nós obedecemos, né, aos nossos pais no Senhor, aí ele diz que é justo. Justo. Se for fora do Senhor, é injusto, né? Porque a nossa obediência, ela está nivelada com aquilo que Deus quer para nós. Por isso que lá em Atos diz: importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque os homens estavam pedindo coisas absurdas, né? Então, para se cumprir algo estabelecido pelos seus pais, precisamos entender se isso que ele está pedindo vai desonrar ao Senhor, né? Então, como está escrito lá em Colossenses 3:20, em tudo obedecei a vossos pais. Mas a expressão em tudo não é generalista, é em tudo debaixo da vontade de Deus. Porque se for para contradizer ou desrespeitar a Deus, você tem por obrigação dizer que não faz. E isso vai custar até a tua vida, né? Então, os limites da obediência, né? Vamos lá. Um filho crente, seu pai seja ímpio, ou alguns pais cristãos agem como descrente. Devemos submeter e acatar tudo o que ele diz? Isso é uma pergunta aí bem, né? Há limites para essa obediência? Sim. O seu pai, ele vai pedir algo a você, se estiver de acordo com aquilo que Deus quer, você executa. Mas se for de acordo com aquilo que desonra a Deus, você diz que não pode fazer, porque não vai desagradar ao Senhor. Um exemplo: seu pai chega e pede para você mentir. Mentira não faz parte daquilo que Deus destinou para nós. Então mentir é pecar contra Deus. A gente tem a opção de dizer que não. Enganar também não é da vontade de Deus que nós sejamos enganadores. Vender o nosso irmão como venderam José também não é da vontade de Deus fazermos isso. Então existe um limite da obediência, né? Qual é a maneira de obedecer? A maneira de obedecer é de acordo com a vontade de Deus, no Senhor, em Jesus. O limite da obediência é: enquanto nós não pecarmos contra Deus, obedeceremos. Mas aquilo que afeta a moral de Deus, nós não executaremos. Então, a nossa obediência como cristãos às autoridades constituídas vai até onde começa a ser desobediente a Deus. Então, eu venho até aqui, daqui para cá é desobediência, a gente para aqui, não executa mais, certo? Não é obediência cega, existe um limite, né? Então, quais são as razões
para essa obediência? Primeiro, o texto diz aí que é justo, que é apropriado, que é conveniente, é adequado, que está de acordo com a vontade de Deus. Então, o próprio Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, 51, a Bíblia nos ensina que ele foi obediente em tudo. Então, ele como filho, foi obediente em tudo. Então, é justo obedecer aos pais, de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa, obedecer aos nossos pais é um mandamento. Se você for para Êxodo capítulo 20, você vai ver que ele está enquadrado nos 10 mandamentos. Honra o teu pai e tua mãe. Está enquadrado. A mesma coisa de você quebrar isso aí é como se você estivesse matando, se prostituindo, falando, usando o nome de Deus em vão, porque é mandamento, é ordem do Senhor. Muitas das vezes levamos isso como brincadeira, como coisa banal. Não, preste atenção, é coisa séria. Não honrar o teu pai e tua mãe, não obedecer a ele no Senhor, é sério, é quebrar, é desobedecer a Deus. E outra coisa, é um mandamento com promessa. A partir do momento que eu me enquadro dentro daquilo que Deus proporcionou para mim, eu vou ter promessa, tem benefício para mim. Deus vai me abençoar. Independente de qualquer coisa, jovem, honrem a Deus. A partir do momento que você desonra a Deus, você traz para si maldição. Se você observar lá em 1 Coríntios 6, que a gente leu aqui, ensinou 12 a 20, ele traz essa ideia que nós, se for, independente de for do corpo ou da mente, temos que fugir, temos que honrar a Deus. Se for na mente, do mesmo jeito, temos que honrar a Deus. Então vamos lá. Outra razão para nós cumprirmos a obediência, porque é agradável a Deus. Aquele que honra o seu pai, a sua mãe, que obedece a ele no Senhor, ele agrada a Deus. Você vai ver aí em Efésios capítulo 5, versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ele vai dizer lá no versículo 8: antigamente nós éramos treva, porém agora sois luz no Senhor. Andais como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Então, obedecer ao Senhor, honrar a Ele, é agradável a Deus, é provar daquilo que é bom para Deus. Você vai ver em Colossenses também 3 e 20, que nós citamos, mas vou ler o texto, que diz assim: filhos, em tudo obedecer a vosso pai, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Então, obedecer ao pai não é simplesmente capricho, é porque Deus se agrada. Se você quer que Deus se agrade de você, jovem, agradem, obedeça, honre o seu pai e a sua mãe. A obediência aos pais é agradável, aceitável diante de Deus, pois foi Ele mesmo quem a determinou. Às vezes você olha para o seu pai e quer amaldiçoar, quer condenar ele, porque algo é reprovável nele para você. Entenda uma coisa: ame o seu pai, independente de como ele seja. Honre a ele, independente se ele seja um embriagado, um drogado, um não crente. Mas dê o exemplo. Aonde você não vai executar é simplesmente aquilo que fere aos princípios do Senhor. Mas eu e você somos ordenados a cuidar, a honrar e amá-lo de forma honesta como ao Senhor. É assim, Silvio? Se você não acata, a única forma é você rasgar o livro da Bíblia para você não enxergar.
Mas o que a Bíblia ensina para mim e para você como cristão é nesse nível. O Senhor se agrada com isto, pois Ele próprio constituiu os pais como autoridade na vida dos filhos. Não foi eu que pedi. Não foi Silvio que pediu. Não foi Jefferson que pediu. Mas foi Deus que constituiu o seu pai, a sua mãe, como autoridade na vossa vida. Então trabalhe, se dedique na sua relação com seus pais. Caso você esteja passando uma dificuldade maior, procure ajuda. Às vezes uma escuta de fora eu digo assim, não é qualquer pessoa. É uma pessoa que tenha maturidade, que tenha idoneidade para poder te ouvir, ser imparcial, impessoal e te orientar segundo a palavra do Senhor. Não é segundo eu quero, é segundo a palavra. As nossas vontades são má, mas a vontade do Senhor é boa e agradável. Se eu for agir como eu quero, está tudo desmantelado. Por isso que Paulo diz que estava crucificado com Cristo. O bem que ele queria fazer, ele não conseguia. Então, nós temos que entender, se a gente não regular os nossos pensamentos, as nossas emoções, vamos cair na síndrome de Caim. Porque o desejo mau de Caim, que ele teve, Deus disse a ele, Caim, se você der vazão a isso, esses teus desejos, ele vai te destruir. E Caim não prestou atenção. Então, não vou fazer aquilo que eu quero, mas vou realizar a vontade do Senhor. Então, vamos trazer 4 aplicações, para nós jovens, que eu sou jovem ainda, Cheguei quase na casa de alguma coisa, mas ainda sou jovem, eu tenho mãe ainda, Tem uns pais aqui, uns avôs, que a gente respeita, e assim a gente vai. Então, as primeiras implicações são: não se deixe influenciar pela ideia de liberdade, como sendo um desafio às autoridades constituídas, especialmente os pais. Os jovens, alguns jovens, têm a ideia de que não, eu sou livre. Eu sou livre, E quer usar dessa liberdade para o que? Dar ocasião à carne. E essa ocasião à carne é querer ir e vir sem dar nenhuma satisfação aos seus pais, por causa de amizades falsificadas que quer só a destruição do outro. Então, a primeira implicação é essa: não se deixe influenciar pelas ideias de liberdade falsificada. Procure ter uma vida cheia do Espírito Santo. Uma outra coisa é: coloquem em ordem o relacionamento com seus pais. Se você está com um relacionamento com seus pais meio em desordem, chegue lá, peça perdão, reconheça aquilo que Deus quer na sua vida como filho. E por último, procure gastar tempo com seus pais. Muitas das vezes nós jovens, gastamos mais tempo hoje com Instagram, WhatsApp, Facebook, nem tanto, muito, e outras redes sociais, televisão, Netflix e outros locais de filme, do que relação com seus próprios pais. Então a gente precisa também parar um pouquinho, trabalhar aquele tempo de qualidade e atenção focalizada com os nossos pais, mostrar o quanto amamos, prestar atenção neles e dizer que nós o amamos, o respeitamos e se alegra em sermos filhos deles. E isso é importante para nós trabalharmos nesse processo. Então, quero agradecer hoje, por estarmos aqui reunidos. Sabemos que hoje está tendo outros eventos em nossa igreja e chama bastante atenção, mas o Deus que está lá está aqui também, e nós vamos ter uma continuidade de eventos aí, poder compartilhar para a glória de Deus. Então, jovens, fica aí essa mensagem para vocês, e espero
que vocês continuem orando por mim, né? Nesse processo tão difícil que é ensinar a palavra de Deus. Não, nosso irmão Jefferson, ele veio que precisa ser feito ainda, Jefferson, e pode encerrar orando. Se quiser ainda dar a oportunidade a alguma jovem, dá tempo, irmão Maxwell, você dê para cantar e pode encerrar, não precisa passar para mim mais o trabalho. Conclua para a glória de Deus. Pronto, graças a Deus pela boa palavra que escutamos hoje. Também vamos escutar mais uma vez as nossas 4 jovens que estiveram aqui conosco. Louvar o Senhor em nome de Jesus. Rebeca também se prepara. Todas as 4 em nome de Jesus. Aleluia. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? O meu Deus está no céu e também no meu coração. O do mundo está morto, mas o Saúde a todos com a paz do Senhor. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei.
Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei, vou me inspirar na letra da canção, vou cantar agora em sentir tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, eu te adorarei. Graças a Deus. Desde já eu agradeço a rica oportunidade. Agradeço ao meu amigo Maxwell. Agradeço ao meu amigo Ivanildo pelos toques, pela ajuda. A assistência do meu amigo Cláudio, do meu amigo Silvio. E desde já também eu agradeço a confiança do meu dirigente, nosso presbítero Erasmo. E o pessoal aí do Instagram. Muito obrigado pela paciência de vocês em escutar a gente por aqui. E que Jesus continue abençoando, e nosso dirigente com a oportunidade, e ele é com ele. Vamos encerrar o trabalho agora para a glória de Deus e agradecemos toda a assistência dos nossos irmãos aí no Instagram e os que puderam estar aqui conosco, né? Vamos encerrar agora em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, neste momento te louvamos e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, fazendo esse trabalho para a tua glória, para o teu louvor, para a tua exaltação. Pai querido, abençoa todos os filhos, todos os jovens, Senhor, que participaram e aqueles que não puderam participar, e por aqueles, Senhor, que ainda vão assistir esse trabalho para a glória do teu nome. Abençoa cada um, fortificando, enchendo do Espírito, para que possa cumprir os teus desígnios e te agradar cada vez mais. Abençoa nossos irmãos que estão enfermos. Senhor, entra ali com providência, cura nos hospitais, nas UTIs, Senhor, em todos os locais onde existir uma pessoa que esteja precisando, Senhor, do teu auxílio, da tua cura, entra com providência para a glória do teu nome, Senhor. Continua guardando a tua igreja, continua guardando os teus irmãos desse mal. Desde já te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.